César é um amigo nosso que a gente conheceu primeiramente, assim, meio virtualmente, depois essa relação foi se aprofundando. Ele é lá do Sul, é lá do Rio Grande do Sul, e depois essa relação culminou num vínculo de vida mesmo com nosso corpo aqui do Homem ao Máximo, e ele tem sido um dos responsáveis, junto com o nosso pessoal aqui, pelo grupo Homem ao Máximo online. Né? Ele é um dos líderes lá e responsável por... Tem sido uma experiência, né, Sérgio? Maravilhosa. Maravilhosa. E aí a gente, sim, louva a Deus pelo esforço do César. É a segunda ou terceira? Segunda, né? Segunda vez. A segunda formatura que nós vamos ter de Homem ao Máximo amanhã, que o César vem lá do Rio Grande do Sul para estar aqui presencialmente, vivendo esse momento com a gente. Coisa linda mesmo. Então, um vínculo de família. Já fica aqui o convite, depois a gente vai deixar o flyer aqui para você saber que amanhã tem formatura de Homem ao Máximo, mesmo que você não tenha feito a escola. Mas se você quiser vir para beber dessas águas, ser inspirado por esse perfume, venha, participe conosco aqui. Quem já estava organizado, come um pouquinho menos de pizza, porque vai ter para todo mundo, para a gente poder ter mais convidados. Você que já estava organizado para vir, vem preparado para comer em pé, para dar lugar para aqueles que não estavam organizados, sentar. Então, não vai faltar lugar nem em pizza, amém? Amém. Amém, Sérgio? Amém. Mas venha, beba das águas, se inspire no testemunho desses homens. E é sobre isso que eu queria, sim, conversar. Eu vou até ler um texto aqui para abrir nossa conversa, que é o seguinte. Lá em Josué, a gente queria aproveitar o Sérgio aqui e o César, porque eu sou testemunha próxima de alguns desafios do Sérgio e do César. Hoje é para lascar mesmo, eu tenho dificuldade com o nome e Deus me coloca com dois nomes parecidos, né? Então, mas aqui em Josué diz assim, ó, capítulo 24, verso 15. Se, porém, antes, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adotaram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, decidam hoje. Decidam. Quem vocês vão servir? Se aos deuses dos amorreus, onde vocês vão viver, se aos deuses dos seus antepassados, eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, eu creio que nós temos esse grande dilema hoje familiar, esse conflito. O que vai orientar nossa vida? Nosso passado parental, nós vamos continuar respeitando a nossa herança religiosa pregressa. A gente vai se adequar às idolatrias, porque muitos homens e mulheres têm feito hoje, numa intenção de boa vizinhança, acaba aceitando as idolatrias locais e compactuando com elas, ou com medo de confrontar ou de representar uma dificuldade para aquilo que são as heranças históricas, familiares, quaisquer que sejam elas, religiosas, romanas, evangélicas, quaisquer que sejam elas. A coisa não pode ser continuada apenas por uma culpa de tradição. Só porque isso é uma tradição. E nem tampouco por uma contextualização social. O que Josué está dizendo é... E aí, como eu sou testemunhei as lutas lá, do que foi essa ruptura, todos os aspectos. E, mesmo à distância, a gente tem compartilhado também suas rupturas. Ele vem de uma ruptura religiosa
histórica, né, lá da família. Você teve que fazer rupturas evangélicas. Então, e aí, vocês são um excelente testemunho hoje relacional, mesmo à distância, de homens que resolveram assumir a responsabilidade e que estão trazendo direção para sua casa. A pergunta vai ser aqui durante a nossa conversa, quando a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso quer dizer que nós vamos conseguir, todo mundo lá participa das mesmas atividades? Ou, daqui por diante, eu assumo a responsabilidade de trazer uma direção sadia e lúcida para a família? César, queria iniciar essa conversa ouvindo o que está no seu coração, você ministrar na nossa vida a respeito daquilo que são suas próprias lutas, enfrentamentos. Você fica na liberdade assim, de abrir o que você quiser, mas também de trazer uma direção. Eu creio que a sua palavra aqui é muito assertiva para muitas famílias aqui, porque você é um testemunho assim, evidente de quem resolveu não se conformar e dizer, há uma terra para ser ocupada, há uma promessa para ser estabelecida. Como é que tem sido isso para você? Como é que tem sido os seus enfrentamentos, suas agonias? O que você pode trazer de palavra de testemunho e estímulo para todo mundo? Bom dia, família. É o privilégio, meu coração se enche de gratidão ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero que vocês recebam que realmente eu e a minha casa consideramos vocês a nossa família. Né? Isso é desafiador. Pela fé, crer no mistério. Acreditar no sobrenatural. Lembrar que a palavra nos diz que a carne milita contra o espírito. E todo dia nós temos que renovar a nossa fé. Crer no sobrenatural. E o nosso pastor gosta de contar história, né? Eu vou contar uma história e dar um testemunho, tá, pastor? Dezembro do ano passado, tive aqui na nossa formatura, maravilhosa. Nossa intimidade, recebendo revelação. Vim de Porto Alegre com uma missão da minha esposa, né? Não me volta com opinião, me volta com revelação. Bem? Ixi. Espera aí, podemos encerrar um amém, amado? Se todo mundo levar isso para casa aqui, acabou. Decretou, né, Paulo Júnior? Hã? Decretou. Acabou. Mas é isso. Amado, não vai falar com Deus como quem está pedindo uma opinião. Mas como quem está buscando revelação. Bênção de Deus. E aí tivemos vários momentos maravilhosos, mas a gente sempre procura, da minha cultura, eu chamo o meu pastor de pai, né? Procura ter um tete-a-tete com o pai, né? E não foi possível, né, pastor? E aí ficamos de nos falar, e daqui a pouco eu falo com o pastor todo dia, né? Eu escuto o pastor todo dia, amém? Pô, a maioria escuta. Aí daqui a pouco o pastor diz assim, não faz força, espera o Espírito Santo. E eu venho clamando para o Espírito Santo, venho buscando essa intimidade, para a honra e glória do Senhor Jesus, para testificar o sobrenatural, para testificar o milagre. Ele me proporciona esse bate-papo aqui e agora. Amém, pastor? Amém. E esse convite especial da gente ir para esse lugar assim, quais são as tuas lutas, quais são as tuas dificuldades, quais são os teus desafios. Pastor, a nossa grande jornada, né, Sérgio, que eu encontro na vida do meu irmão também, nesse lugar de intimidade dos homens, no nosso curso de Homem ao Máximo, é uma resposta que depois eu compreendi para a minha fragilidade de identidade. Mais que eu buscasse, caminhasse na palavra, a militância da minha carne acabava vencendo o meu espírito. E eu venho buscando constantemente essa lembrança de quem eu sou, de onde eu venho, de qual lugar eu faço parte. E na última aula nossa de segunda-feira, né, César? Assim, Sérgio, viu? Daqui a pouco eu vou chamar vocês de quê, vocês dois, hein? É o Senhor, né? E
Gaúcho tem que ter um bar, né, pastor? Aí a gente conversando com aqueles homens, chefes de família, médicos, e teve um momento sobrenatural que um aluno nosso, o Pepe Júnior, amém? Que fez a última aula dentro do bloco cirúrgico. Ele é cirurgião. E ele estava tão cheio do Espírito, ele tinha tanta certeza que ele estava recebendo, que estava sendo a sua vida transformada. E é um católico apostólico romano, amém? Que ele não conseguiu não fazer a aula de dentro do bloco cirúrgico. Aí filmou para nós o bloco cirúrgico. Pá, Pepe, quando começar a cirurgia, apaga, né, Pepe? E aí eu vi que o que movia aquele homem e os outros irmãos é a questão da fé, de crer no sobrenatural, de entender que existe um mistério. Amém, irmãos? E isso vai confortando o meu coração e eu vou poder encontrar aquilo que o Senhor disse, que o Espírito dele, que ele mora e habita em nós. Amém? Esse é o sobrenatural que nós temos que lembrar todo dia quando nós acordamos. Por quê? Porque ele é verdade quando ele disse, vão para Jerusalém. E em Jerusalém, o Espírito dele foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Tudo é criatura dele. Mas aqueles que creem, aqueles que reconhecem a morte e a ressurreição, são filhos. Nós somos filhos, irmãos. E aquele que é filho é coerdeiro com Cristo. Nós somos coerdeiros com Cristo. Por isso que nós somos a luz do mundo. Pastor, isso é que tem me sustentado todo dia. O desafio de crer no sobrenatural, crer no mistério. Eu sou um homem que sou um empresário, fui empresário, voltei a ser um empresário agora, que caminhei na filosofia, que caminhei na prática, que caminhei na meritocracia. Depois de um fato tremendo na minha vida, pela permissão do Senhor, minha família passou por um momento muito difícil, naquilo que da minha intimidade, sim, que meu coração se permite. Eu tive uma filha sequestrada, foi muito difícil. E aí entendemos, eu e minha esposa em Deus, que nós pararíamos toda a nossa vida secular. E foram 11 anos sabáticos. 11 anos vivendo a família, vivendo a palavra, vivendo aquilo que o Senhor tinha para nós. E a partir dessa comunhão, a partir dessa família, a partir do irmão Sérgio, a partir desse ministério, o Senhor começou a restaurar. Começou a restaurar a nossa vida, começou a restaurar o nosso trabalho, porque Ele voltou a dizer para mim, da tua provisão que tu vai sustentar a tua família, aquilo que eu te dei já foi, agora é o novo. E eu disse para o Senhor, mas como, Senhor? Como é que eu faço isso? Como é que eu retomo 11 anos depois, né? E o Senhor veio para mim e me consolou e disse, tu é meu filho. É verdade que o meu Espírito foi derramado. É verdade que eu moro no teu coração. É verdade que a tua carne milita contra mim. Sim, é verdade. Nós temos que lembrar disso todo dia. Esse é o nosso desafio com a maior simplicidade possível. Né? Muitas vezes vem a pergunta, mas como? Né? É simples. É fato. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas angústias, elas militam contra o Espírito todo dia. Amém, irmãos? Isso é fato, não é? Agora, nesse instante, tem alguém que está num pensamento que não consegue escutar o Espírito, amém? Então, que a gente possa ter a certeza que a gente tem que ter postura em relação a isso. Nós temos que nos posicionar em relação aos nossos pensamentos, nos posicionar em relação à cultura, que a gente fala a cultura de Roma, lembrar que o Senhor disse para nós, e estava escutando o pastor falar agora de manhã, escutar o que o Senhor disse para nós, se o romano, que é o sistema, se o romano, que é o império, se o romano, que é a opressão, te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2. Porque não é a tua mente que está caminhando com o romano, é o Espírito. E tu pode acolher aquele que está gemendo, aquele que está clamando, porque tu é filho de Deus. Tu foi preparado para isso, irmão. Tu está forjado para isso. Não é ele que vai impor seus limites. Amém. É você que, a partir dos limites dele, vai levar ele para os seus limites. A primeira milha é o limite dele. Você caminha. Para que você possa forçar ele a segunda milha, que são os seus limites. Então, os meus limites não são inferiores aos dele. São maiores. No fundo, é ele que vai ser forçado a andar a segunda. E não você. Para você, a primeira é só metade do caminho. Você tira de letra. Você não está no seu limite.
você está aquém do seu limite. Seu limite é a segunda. Então, deixe de ficar oprimido no limite dos outros para você ter autoridade de levá-los aos seus limites. Amém. Pastor. E nessa segunda milha, como o pastor falou, aí a gente entrega o quê? Aquilo que é a luz do mundo. Aquilo que é a nossa força, que é o amor, que é o suportar, que é o acolher, que é a comunhão, que é o partilhar. Amém, pastor? Então, é isso, pastor. Assim tem sido a jornada. Amém. Privilégio. Bom dia, igreja. Privilégio participar dessa mesa tão rica de sabedoria com esses dois homens. A gente já caminha junto há algum tempo. Nós estamos nesse Ministério Hombridade, dirigindo aí um dos dirigentes aí do Homem ao Máximo já há quase 10 anos. Esses dias para trás, uma pessoa me perguntou: quantos homens já passaram por esse curso? Eu falei assim: mais de 500. Então, assim, eu louvo a Deus porque a gente não desistiu. A gente caminhou a segunda milha. A gente não parou na primeira. Mesmo quando nós tivemos aí essa surpresa na nossa vida que foi a pandemia, né? Naquela pandemia, a gente estava começando, né, Samuel? Uma turma. A gente tinha até organizado uma viagem lá para o DF, e aí veio a pandemia, e obviamente um curso que a gente encontra aqui todas as segundas-feiras, durante 12 semanas. O que fazer? Suspendemos o curso, primeiro semestre, em 10 anos, 9 anos, né, ano passado, retrasado, que a gente teve que parar com o nosso curso. E aí a gente entendeu o mover de Deus. O Paulo Júnior começou com as lives, e a gente foi entender que rede social não é só para o mal, não. Se souber usar a rede social para o bem, ela nos ajuda muito. Essas ferramentas tecnológicas aí nos ajudam bastante. E aí a gente, inspirado nas lives do Paulo Júnior, a gente levantou um clamor aí com os nossos líderes para que a gente fizesse o curso de Homem ao Máximo online, através da ferramenta do Zoom. Mas como fazer isso? Ué, a gente estava fazendo reunião de negócio, né? Por que a gente não podia fazer o curso? Eu participei de uma reunião um dia, eu não sou muito ligado à tecnologia, aí o cara falou assim: vou te mandar para uma sala. E eu, lá na minha casa, falei assim: mas para qual sala que eu vou, rapaz? O cara tá me mandando. Esse cara tá ficando doido, rapaz, que negócio de sala. Aí eu perguntei, né, na reunião de muita gente, tinha que separar as turmas lá, os assuntos, né? Falei: como é que faz para ir para essa sala? O cara falou: não, é só você clicar aí, eu vou te mandar um link, você clica e vai. Eu cliquei, de repente, assim, num passe de mágica, achei que eu tinha sumido, eu caí numa sala lá com as pessoas. Eu falei: rapaz, esse negócio dá certo com o meu máximo. Porque nós precisamos de 4, 5 turmas. Não dá para fazer todo mundo numa turma só. Esse negocinho aí deve ser bacana. A gente vai lá, lança, os caras vai tudo pra sala e resolveu. De lá a gente, tudo online, né, tudo virtualmente, a gente falou e a gente começou esse ministério online, né, fantástico. A gente já vinha com ele presencial. E ali a gente viu a importância, né, Paulo Júnior? Porque o grande problema de nós homens é a solidão. A solidão hoje tem sido, assim, um grande desafio para todos nós. Às vezes você está cercado de pessoas, cercado de gente e está só. Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos ensinou que não precisava andar só. Não tinha como andar só. Ele nunca andava só. Tinha lá os tempos de oração dele, os tempos de retiros, mas ele sempre andava junto. E esse ministério nos fez andar junto com homens, né? E naquele momento da pandemia, que a gente não sabia o que fazia, não sabia nem se ia sobreviver aquilo, a gente juntou essas turmas e começamos a trabalhar de uma forma sobrenatural. E o mover de Deus foi trazendo mesmo intimidade, foi trazendo proximidade, e a gente foi tirando esses homens da solidão. Porque nós, homens, a gente tem que mostrar para a nossa família, para a nossa esposa e para os nossos filhos, que além de ser sacerdote do nosso lar e líder da nossa casa, nós somos infalíveis, nós somos os super-homens. A gente não pode mostrar fraqueza, a gente não pode mostrar problema. E a gente assume aquilo, a gente absorve aquilo de uma maneira tão intensa que aquilo hoje tem provocado tristeza, depressão, solidão, ansiedade e um monte de coisas que não vem de Deus, vem de nós, né? Porque Deus não manda isso para nós.
vem aqui de dentro para fora. Então, esse ministério é exatamente para isso, para que a gente possa caminhar junto, revelar nossas dores, compartilhar nossos problemas, buscar conselhos, porque o homem sábio busca conselho de pessoas sábias, e isso tem nos edificado demais. E amanhã a gente está aí formando mais uma turma, uma alegria imensa mesmo, estar recebendo meu irmão César Pires aqui, meu companheiro de turma online, recebendo mais 5 alunos, Paulo Júnior, que vão se deslocar para poder vir aqui, para poder receber o certificado. Não, então, assim, Bênção demais, né? é uma coisa fantástica. Um milagre. Milagre mesmo, uma coisa maravilhosa. E os testemunhos que a gente escuta, né, César, cada dia, nos faz andar mais uma milha, andar outra milha e nunca desistir, porque a gente recebe muito mais do que a gente vai dar. Quem aprendeu a dimensão da segunda, que é a superação, que é o que excede, que é o que ultrapassa, uma vez que você entendeu a natureza da segunda milha, você anda 4, você anda 100, você entendeu? Porque 10 vai ser dobro de 5, 100 vai ser dobro de 50, porque você está sempre sobejando. Você está sempre entregando mais do que aquilo que está sendo exigido ou daquilo que está sendo esperado. Porque você entendeu a natureza da coisa. E a natureza da coisa não é fazer no limite da obrigação nem da necessidade. Acabou. Você nunca mais vai viver no limite da obrigação e da necessidade. E aí tem o testemunho aqui do César e do Sérgio. É interessante, porque agora eu vou dar um testemunho a respeito de vocês dois. É porque os dois são líderes, são pais de pais e enfrentaram dilemas distintos. Porque estavam lá, eles tinham que superar, eu fui testemunha disso, tinham que superar os próprios parâmetros de religiosidade. Então, o Sérgio, ele fez uma ruptura daquilo que ele representa como referência espiritual. Porque no mundo da espiritualidade, muitas vezes ele era mais ajuda, o cara que vai lá e tal, até ele assumir o protagonismo mesmo de ser referência, a despeito de todas as dificuldades e desafios que ele ainda tinha que superar. Mesma coisa, o César já tinha sido criado num outro ambiente, com a outra roupagem religiosa um pouco mais bem resolvida, mas que agora tinha que superar as imposições que ele fazia para ele mesmo. Então, os dois representam uma quebra de paradigmas redentora, que talvez seja o seu desafio. Talvez você não está assumindo a responsabilidade que você poderia assumir, porque você impôs para você mesmo parâmetros que são puramente sócio-religiosos. E aí você está tentando responder uma expectativa das pessoas, de si mesmo, das circunstâncias, porque você fez um desenho. Você fez um desenho de espiritualidade, você fez um desenho de ministério, e às vezes você está tímido, que volta lá na história da tempestade. Jesus não repreendeu os discípulos por outra coisa, a não ser o quê? Porque sois assim tímidos. Porque em toda hora do aperto a gente evoca quem? A figura salvadora de Jesus. E toda vez que você evocar a figura salvadora de Jesus, ele resolve, mas te repreende. Ele não te adula. Ele passou, foi um sabão. Ele repreendeu o mar e falou assim, ó, quem tinha que ter resolvido isso é vocês. Porque Jesus não quer ser a figura salvadora. Ele salvou para ser a figura inspiradora. Ele não quer continuar sendo seu salvador. Ele quer ser a sua inspiração. De quem assume a responsabilidade. A grande virtude do Josué é que ele não é um cara resolutivo. Josué não foi embora deixando todos os problemas resolvidos. Então Josué não tem figura salvadora. Figura salvadora é Moisés. Mas a figura salvadora Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Buscar salvação não fará você herdar a promessa. Porque você vai estar sempre atuando em favor de quem? De si mesmo. Quem busca a solução não assume responsabilidade. Vou repetir. Quem está em busca de solução não está se recusando a assumir a responsabilidade daquilo que aparentemente não tem solução. Então, Moisés apresentou uma solução, mas que não foi redentiva.
Agora o Josué deixou um punhado de problema para ser enfrentado, mas montou uma condição. Qual era a condição? Um conselho de homens. Um conselho de pessoas. Conselho. Viver em conselho. Andar em conselho. Compartilhar. Não é pedir ajuda. É encontrar direção. Quem pede ajuda, pede palpite. Quem busca orientação, anda em conselho. Eu não quero conselho na minha vida. Eu quero ser conselho na minha vida. Eu não quero que ninguém vai... Se tem uma coisa que me irrita, é palpite. Por isso eu não dou palpite. Porque palpite é coisa de quem está sempre de fora, rapaz. Não, quer para lascar é alguém vir falar de um problema grave que você está enfrentando, vocês. Acho bom, tua casa, você... Não, nem começa. Nem começa é um capeta. Nem começa. Tem nada mais irritante do que alguém vir falar para você do tamanho que está a bronca, como se fosse um mero quê? Observador. Sem chance. Passa para dentro, e agora não é palpite. É conselho. É direção. E aí esses homens passaram para dentro de vida das pessoas. O Sérgio passou a ser parte da vida de muita gente que ele nem foram. Esse povo passou para dentro da casa do Sérgio. O Sérgio hoje é pastor de uma quantidade de pessoas que ele nem... Pai no sentido... Um negócio. Você... Essa manga... Padre. Ele hoje é padre. Uma vez uma mulher estava morrendo, e ela arrumou. E o filho dela me apresentou com a hipótese de ser um pastor, a mulher me expulsou da casa. Não. Aí eu fui a casa. O filho dela estava quase morrendo. O filho dela falou que eu ia lá fazer uma oração. Queremos. Aí me repreendeu igual um satanás. Eu falei, não, eu não vim aqui orar. Vim aqui para a gente ter um momento. Eu posso ler um salmo? Ela falou, um salmo, você pode ler. Eu falei, então, eu vou ler um salmo com a senhora. Só gosta de salmo? Ela falou, mas se eu termino o salmo, vai embora. Vai embora. Aí eu sentei do lado da cama dela, peguei na mão dela, como um filho pega na mão de uma mãe, em agonia. Vamos ler o salmo. Terminei o salmo. Assim, o senhor é padre? Eu falei, sou. Lógico. Padre quer dizer o quê? Se você fala que é pastor, ele te indo embora. Ah, bom. Aí, como pai, fiquei. Ela pediu para eu voltar. Então, esses homens hoje são padres de muito, porque assumiram a responsabilidade e venceram suas próprias culpas. Ou não foi, Sérgio? Não é, Sérgio? Então, assim... Essa semana até aconteceu um fato bacana, porque um aluno do Homem ao Máximo, né, a gente nunca sai de nenhuma turma, né, Samuel? Desde a primeira turma que a gente tem, do Zap aí, a gente nunca sai de grupo, a gente nunca tira ninguém, nem coloca ninguém. Aqueles grupos estão ficando, né? Então, tem grupo lá que tem 8 anos. O pessoal some, esquece, desaparece. Aí, de vez em quando, um liga. Esses dias me ligou um, não estava nem lembrando mais, né? A gente me pediu um conselho, porque ele estava pegando uma representação de uma empresa e queria o meu conselho. Eu falei assim, cara, mas eu não entendo nada de gerador, rapaz. Você vem pegar meu conselho de gerador, o negócio meu é imóvel. Mas aí eu entendi, sabe? Eu falei assim, pai, a orientação é empresarial, não é se o ramo é bom ou se é ruim, não é do ramo que é. Eu orei antes e... Ele não quer orientação de produto, ele quer de postura. De postura. Eu não queria opinião. Exatamente. Queria conselho. E aí eu falei com ele, ele ficou muito feliz e tal, e a gente ficou nessa comunhão. Eu falei, gente, o tanto que o sobrenatural de Deus é maravilhoso. Essa turma do online que a gente está, o César sabe o que eu vou falar. A primeira aula que a gente teve, nós estamos com um aluno nosso aqui, o Luiz Fernando está aqui também. E eu tive lá uma revelação de ia ser uma turma muito difícil.
católicos aqui, santeiro. Misericórdia, a hora que a gente entrar na idolatria. E assim, pensei nisso na hora. A primeira lição, os 7 pecados. Aí não deu outra. Parece que o demônio escuta o que a gente fala, né? Mas na hora que a gente foi, pá, já veio a pergunta. Falei, pronto. E agora? Agora a chapa vai esquentar aqui nessa reunião agora. Aí o César aqui tomou a palavra, porque isso é o Espírito Santo, somos nós, né? E deu uma aula para aquele aluno, assim, uma revelação tremenda. Acalmou o coração. Acalmou o coração. E hoje, ele até vai estar o testemunho amanhã, uma das pessoas que mais participam do curso. Falta uma aula, o primeiro a chegar, o último a sair, faz todas as tarefas, já se colocou à disposição para trabalhar com a gente no semestre que vem. Aleluia. Então, olha as coisas que Deus faz. Então, a gente não está nesse curso para falar de religião. Já tivemos ateu, tivemos espírita, católico. Não dá para fazer acepção de pessoa, não. Nós temos que ter o coração pronto para servir. Estão lá para andar a segunda milha. Religião, para mim, eu falo isso com o Paulo Júnior, é coisa de homens, coisa de Deus, não. A Bíblia, onde fala de religião? Até hoje eu já li a Bíblia umas 2 vezes, eu nunca vi falando nada de religião. Você já viu alguma coisa lá? Não. Fala de relação. De relação. A gente quer ficar colocando essas imposições como se nós fôssemos melhor do que os outros, porque nós somos evangélicos. Feito falar, não, eu sou melhor. Isso era farisaico. Isso era o fariseu. Sim, nós temos é que servir. Era a prevalência farisaica. Sabe, pastor, aproveitar esse testemunho que o irmão Sérgio deu, porque é impressionante, né? Voltando para o início, é simples crer no sobrenatural e crer no mistério, bem? É a comunhão, é o compartilhar. Glória a Deus, gratidão pela oportunidade assim de ter vivido esse momento. Meus irmãos, eu lembrei, na hora da pergunta, eu lembrei de uma resposta que eu tinha feito, por uma pergunta que eu tinha feito para o pastor Paulo. Bem, naturalmente, como se o pastor Paulo estivesse respondendo para mim de novo e eu pudesse estar respondendo para o irmão Rogério Cardinale. Vai estar aqui, não vai estar, né? Isso é fruto do quê? Fruto do Espírito. Comunhão. É comunhão. Se entregar em estar com o outro, é se entregar em compartilhar, aceitar aquilo que é compartilhado. Amém, pastor? É essa simplicidade de viver no mistério, de viver no sobrenatural. Eu nem lembro quando foi, pastor, que o senhor ministrou sobre isso, mas na hora o Espírito lembra que a gente desfruta desse sobrenatural e desse mistério. Você não vai encontrar nenhuma mulher com problema de solidão. Vai encontrar mulher com problema de abandono. Porque solidão não pertence ao universo. Aí você não vai escutar uma mulher falando assim: "Ah, tô precisando ficar sozinha". Não. Vai encontrar uma mulher falando assim: "Tô precisando descansar. Tô precisando passear, tô precisando arejar". Aí ela precisa de uma banheira quente, um spa. Você pode perceber que a mulher resolve dela relacionalmente. Aí ela vai para um spa, ela quer ficar livre de você, que representa o abandono, mas ela não quer ficar sozinha. Não é? Aí ela vai para uma massagista, vai tomar um chá com a amiga, vai assistir um negócio, tem. Porque a mulher sozinha, ela fica em crise. Porque se sentiu abandonada. Já não sabe. Quem tem problema com a solidão da mulher é quem vive em volta dela, porque ela vai reclamar de achar que está sendo abandonada. Então, não pertence ao universo da mulher. Solidão numa perspectiva positiva. Quem vê solidão de uma forma positiva é o homem. Porque aí o homem vê na solidão a possibilidade dele voltar a ter sossego e paz na vida dele. Então, a solidão na vida da mulher é transtorno. Aí ela transtorna a vida de todo mundo. Então, solidão não pertence ao universo. Mas o homem, estou precisando ficar sozinho. Porque ele tem uma memória. O único ser do planeta consciente que um dia esteve só foi o homem. A mulher já conheceu a criação a partir de uma relação.
Por isso que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem seja só. A empresa dele estava funcionando. As devocionais dele estavam funcionando. Era Deus que conversava com ele todo dia, no mesmo horário. Ele recebia estudo bíblico diário da parte de Deus e a empresa dele arrebentando. Concorrência não existia. Não tinha conta para pagar, imposto. Não tinha tributo. Não tinha passivo trabalhista. Zero. Tudo que você sonhou na sua vida, o Adão tinha. Só que ele tinha um problema de natureza. Ele estava só. O Sérgio, esses dias, teve uma conversa com um amigo, e na conversa estavam lá os irmãos juntos, conversando. Aí eu estava falando para eles sobre homem ao máximo. Aí o cara virou e falou assim, não, gente, mas máximo eu já sou. A piada nasceu pronto. E os amigos dele tudo pensaram junto. Só está faltando você ser homem. Então, às vezes o cara está tentando ser máximo. Mas deixa eu falar, não tenta ser máximo, porque você pode ser uma formiga máxima, uma minhoca máxima, uma ameba máxima. Às vezes você se acha o máximo, você não passa de uma ameba. A ameba nunca vai ter crise de solidão. A ameba nunca vai falar. Nem passa pela cabeça. Hã? Discutindo relação. Não, entendeu? Então, às vezes você está se achando o máximo e até agora você não passou de uma minhoca máxima. Então, o homem, sem a relação, ele pode ser máximo, mas não vai ser. Amém? Amém. O que as nossas esposas, os nossos filhos querem de nós, homens, nós sejamos homens. Homem. Homens. E aí, não tem jeito. Não existe para o homem. Agora estou falando para os homens. Não existe a condição do homem ser homem sozinho. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Ainda que você seja máximo. O Adão era máximo. Mas ainda estava só. Você entendeu isso? Então, o seu problema não é ser máximo. O seu maior desafio é não ser só. Porque não tem como ser homem só. Esse recado aqui, as mulheres só escutam. Porque nós estamos falando de uma coisa aqui que às vezes nem faz sentido para as mulheres. Porque a mulher é o primeiro sinal de que ela vai ser deixada sozinha. O mundo inteiro vai saber. Ninguém vai ter dúvida. Até as formigas máximo que convivem com ela vão saber. As minhocas não vão ter sossego, as amebas não vão ter sossego. Certo? Né? Não, vai ser o inferno das baratas. Porque uma mulher que sentiu que está abandonada, ela vai prestar atenção nas baratas, em tudo está errado. Então, as maçanetas vão ficar transtornadas. Tudo que tiver atrapalhado vai encarar o que é uma mulher abandonada. Acabou o sossego das minhocas, das baratas, dos mosquitos, das trincas. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Agora o homem não. Então não vai precisar. Porque isso não tem nada a ver com o pecado. É aquilo que o César não tem nada a ver com o pecado. Isso não tem nada a ver com ter todos os seus problemas resolvidos. Porque o homem não tinha pecado. E já não era bom, pessoal. Tem nada a ver com o que o Sérgio falou aqui. Com ser infalível. Nada a ver. Você está tentando uma coisa, querendo ser máximo, sendo que o seu maior desafio é ser homem. E para ser homem, tem que andar em.
Olha. E foi esse o esforço aqui. Pode ser online, pode ser tudo, pode ser no outro planeta. Paulo conseguiu plantar uma igreja escrevendo carta. Imagina nós agora. Preconceito zero eu tenho com esse negócio. Por quê? Paulo fundamentou o evangelho e construiu relações inquebráveis, escrevendo o quê? Carta. E olha outra coisa, teve umas cartas lá que foram no Novo Testamento, uma mulher abandonada não ia aceitar como carta. Esse bilhete, aqui foi um bilhete. Para chamar de carta para uma mulher que está se sentindo abandonada, tem que ser quase uma enciclopédia. Alguém que está sabendo o que eu estou falando ou não? Filemon. Uma mulher que se sentiu abandonada ia chamar aquilo de carta. Terceira de João. Não, bilhete é ruim. Amém? Agora, para dois homens rompendo a barreira e a maldição da solidão, 3 linhas é uma carta. Ontem o Marco ia chegar lá em casa. O Marco é um irmão querido, vai estar aqui na segunda reunião, se vocês quiserem participar. Homem de Deus, depois você entra lá, internet, Instagram, para acompanhar o trabalho dele. Tremendo. Aí ele ia chegar lá em casa. E eu sozinho lá, porque a Lana está lá em Floripa. Tá tudo certo aí. Quarta arrumadinha. Aí fez a lista, tá? Fez eu conferir tudo lá. Aí a hora que eu achei que a lista estava completa, eu já estava só esperando, porque eu sabia que isso é uma cultura lá em casa. Foi os bombonzinhos com bilhete. Não, velho. Só eu e o Marco aqui, assim, tosco. Vai ser uma recepção tosca. Negativo. Isso é a cultura da nossa casa. Aí, como todo bom homem, eu desliguei o telefone, deixando ela pensar que eu não faria. Mas, em 10 minutos, não tinha papel, tive que procurar um papel assim, cetinado, recortar, escrever o bilhete, 2 bem casados, tirei foto e escrevi feito. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você não vai encontrar uma mulher com problema de solidão. Amém?